Previsão do eclipse de 8 de abril, David Wilcock. Primeiro, que eu, lógico, eu aqui estou sintetizando, eu não vou apresentar todos os tópicos, porque não tem como eu ficar aqui 3 horas, tá, meus amigos? Imagine, já estamos quase com 1 hora de live, mais 3 horas a gente vai para a madrugada. Aí vai virar, né? Virar o show da madrugada. Aqui, grandes eclipses são indicativos, desculpem, grandes eclipses são indicativos de queda de reis e reinados e de grande modificação social. De fato, fui fazer uma pesquisa, meus amigos. Eu vi o David Wilcock falando isso, eu vou atrás. Todas as culturas do mundo, todas, Babilônia, Síria, Israel, Maia, Azteca, Inca, Egípcia, Grega, você pode, o eclipse sempre era os grandes eclipse total do Sol, principalmente com características análogas a esse que irá vir no dia 8 de abril, indicam uma grande transformação, ou seja, a queda de impérios. Interessante isso. Era o anúncio da queda de império. Por exemplo, quando um povo era escravizado no passado, e ele via um eclipse desse, eles ficavam com esperança, porque eles acreditavam, olha, nossa escravidão logo vai acabar. Bem interessante. É verdade. Então eles ficavam realmente, isso aqui é um sinal que um novo ciclo que irá se realizar. Então as coisas serão modificadas, as coisas serão transformadas. Isso era um alento para os povos que eram oprimidos e escravizados. Queda de reis, reinados e de grande modificação social e econômica. E nós estamos realmente caminhando para isso. Só vira a transformação lastro-ouro, os grandes bancos centrais do mundo comprando ouro, o urso resistindo bravamente, né, contra a trindade do mal, né, a OTAN, o pessoal de Davos, a ONU do Lu, eles trabalham para os dominadores globais, resistindo bravamente. E agora, meus amigos, todos os países do sul global, grande parte deles, pelo menos, simplesmente não vão confiar mais nas chantagens, nas sanções desses escuros. Principalmente a África já acordou, muitos países estão acordando. Então, a resistência está firme e forte. E os globalistas estão quebrando. Estão quebrando mesmo. O Fed americano praticamente colapsou, né? Então isso é muito bom. 2, estamos sofrendo mais do que deveríamos. Interessante, é verdade. O David Wilcock falou, bateu realmente, mexeu o dedo na ferida, colocou o dedo na ferida. Estamos sofrendo mais do que deveríamos. E David faz alusão aos 33 trilhões de dólares desviados do Pentágono. Aliás, eu já mostrei para vocês auditorias do Pentágono aqui nesse canal, meus amigos. Desde os anos 90, se você colocar tudo que foi desviado das auditorias do Pentágono, dá uma quantia exorbitante, chega próximo desse número mesmo. 33 trilhões. Desde os anos 90 para o orçamento negro, que por si só poderia erradicar a fome do mundo. Vamos supor, sabe o que o David Wilcock está dizendo? É o seguinte, vamos supor que o mundo pare de roubar. Simplesmente aplique o dinheiro e os recursos para o bem da humanidade. Vamos esquecer as tecnologias. Vamos esquecer máquinas replicadoras. Vamos esquecer as medbed que foram suprimidas da humanidade. Isso por si só já seria suficiente para erradicar a fome no mundo, com 33 trilhões de dólares. Desculpe, isso é um fato indiscutível. Não teria uma pessoa na Terra passando fome. Fato. Nenhuma. Muito bem. Aqui, Pentágono falha nas apresentações das contas de 2021. Não só de 2021, 2022, 2023, 2024, desde a década de 90. Né? A contabilidade ali não bate. As auditorias. Bilhões e bilhões, bilhões e bilhões, todos os anos que não são contabilizados. Você chega nesse número exorbitante de 33 trilhões de dólares. Muito bem. Vamos para o próximo. 3. Edgar Cayce, que foi um dos maiores médios de todos os tempos, do nível do Chico Xavier, indiscutível isso. Indiscutível. Só que o Edgar Cayce ele foi anterior ao Chico Xavier. Ele viveu ali nos anos 20, anos 30. Muito bem. Edgar Cayce teve um encontro, segundo ele, com o Arcanjo Miguel, exatamente no dia 15/7 de 1928. Isso faz muito tempo, meus amigos, mais de 90 anos.
atrás. 15/7/1928. Quase 100 anos, né, Liette? 96 anos, isso aí, né, Liette? Isso, 96 anos atrás. Onde os móveis começaram a tremer e as panelas eram lançadas para todos os lados. As janelas ficavam chacoalhando, parecia o fenômeno de Poltergeist. Tudo balançando na casa do Edgar Cayce. E a gente sabe que o Arcanjo Miguel é uma entidade hiperdimensional ou extradimensional, mais ou menos do nível, por exemplo, do Conselho dos Nove. A gente pode colocar dessa forma. Então, ser hiperdimensional. É claro que é um extraterrestre também. Muito bem. Então, as panelas eram lançadas para todos os lados. Depois disso, eles viu levitando. Imagine vocês. O Edgar Cayce começou a levitar. E o Arcanjo Miguel apareceu para ele e falou: olha, fique calmo, fique tranquilo. Daqui a alguns anos eu vou reaparecer e vou falar com você. Vou trazer uma mensagem para a humanidade. E você vai ser o meu retransmissor. Que maravilha. E anos depois, meus amigos, ele seria chamado novamente para uma grande mensagem. Miguel reapareceu novamente em 1932 e disse, prestem atenção, abre aspas, as mudanças físicas e espirituais estão chegando para os que têm amor e compaixão. Vibração de amor e compaixão. Por isso que eu falo, meus amigos, não pode ter ódio. Querer vingança. Sim, justiça. Você tem que realmente reivindicar a justiça, mas não ter espírito de vingança. Mesmo contra os escuros, porque isso simplesmente vai se voltar contra você. Aliás, esse é o procedimento da Federação Galáctica de Mundos em combates. Então, quando eles vão combater draconianos, reptilianos, eles vão na missão de fazer justiça, não vingança. Não vai com frequência do ódio, porque simplesmente isso se volta contra você mesmo. Você está simplesmente doando a sua energia para o seu inimigo. Seu inimigo fica fortalecido e você enfraquecido. Então é uma questão de inteligência. Muito bem. Espero que vocês entendam isso. Ódio simplesmente prejudica você e alimenta o seu inimigo, o seu adversário. As mudanças físicas e espirituais estão chegando para os que têm amor e compaixão. O que é compaixão? Tem pessoa que não é desperta, que vem aqui, né, Eliette? Me vem que todo mundo se exploda. Essas pessoas que estão aí assistindo a Rede Bobo. Meus amigos, a maioria das pessoas assiste a Rede Bobo porque foi doutrinada. Foi condicionada a fazer isso, desde pequeno. Então ele é o quê? Um ignorante. Um ignorante merece uma chance. Como que você cura a ignorância? Com conhecimento. É isso que é bom. A ignorância tem cura. E a melhor cura para a ignorância é o conhecimento. E a pessoa tendo conhecimento, por isso que é importante a divulgação. Porque a divulgação, o que é a divulgação? É a oportunidade para que todas as pessoas possam fazer as suas devidas escolhas. Mas para escolher, você tem que conhecer. Você tem que conhecer ambos os lados. Se você conhece só um lado da moeda, você vai escolher o quê? Não tem como escolher. Simplesmente você não está apto para fazer uma escolha. Muito bem. Isso eu já falei reiteradas vezes, mas é importante reforçar aqui. Compaixão. Por isso que o lema da Federação Galáctica de Mundos é: não vamos deixar ninguém para trás. Vamos dar a oportunidade para todos. É isso que significa, para todos, sem exceção. Por isso que a revelação é indispensável. O que é a revelação? É a oportunidade de todas as pessoas conhecerem a verdade. E depois fazerem, claro, obviamente, as suas respectivas escolhas. E essas pessoas têm um grande papel a desempenhar. Ou seja, as sementes estelares, os despertos. Uma grande batalha, agora vem a parte mais interessante. Uma grande batalha final começará em 2020. Primeiro, Miguel fala, porque é muito grande o texto, tá, meus amigos? Estou resumindo. Fala de 2012, do calendário maia, mas depois fala que haverá um alinhamento e que, na verdade, essa batalha iria se iniciar, de fato, em 2020. Com a junção de Júpiter e Saturno. Essa será a última grande tribulação. Olha que interessante. Essa será a última grande tribulação antes de recebermos a coroa da ascensão. A última grande tribulação da humanidade. Interessante que Miguel aqui fala do início de 2020. E o que aconteceu em 2020? Vocês sabem, né? Vocês têm memória. Todo mundo lembra o que aconteceu nesse fatídico ano.
Muito bem. Foi bastante certeiro. Isso praticamente, meus amigos, coincide com a profecia de Lacerta. Isso é incrível. Quando eu vi essa informação, eu logo linkei, logo lembrei da profecia de Lacerta, uma reptiliana benevolente que vive no interior da Terra. Existem reptilianos que vivem no interior da Terra, e grande parte deles são benevolentes. Não todos, mas principalmente aqueles que são mais avançados são benevolentes, sim. Inclusive, tem uma live só falando sobre esses seres. Os seres do interior da Terra. É muito grande. Talvez eu faça um webinário, né, gente? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Vamos linkar com a profecia de Lacerta. Essa profecia de Lacerta, meus amigos, foi pelo Oliver K., que vive no leste europeu, que entrevistou Lacerta em 2 ocasiões diferentes. Tá? Uma reptiliana que vive no interior da Terra, que se passa por humano. Então, ela consegue usar uma camuflagem, uma maquiagem holográfica, e ela se apresenta como humano. E quando você anda na rua, você vê uma bela mulher, uma mulher lindíssima. Mas, na verdade, ela é escamosa. E ela se revelou para ele, olha, fique calmo, eu sou uma reptiliana, eu quero prestar uma entrevista para você no meio da rua. Falou, não tô acreditando, você é uma mulher, tô vendo você é uma mulher linda, bonita, inclusive, bastante sensual. Você não é reptiliana, não, eu sou reptiliana sim. E eu quero trazer uma informação para você. Isso. Eles marcaram um dia, um encontro, e na casa dele, ele fez a entrevista. Ela não filma, não pode nada, mas eu quero que você anote tudo o que eu falar. Eu tenho uma mensagem para a humanidade. E ela se revelou. Agora fica calmo que eu vou me revelar para você. Vou mostrar a minha verdadeira cara, a minha verdadeira face. Ele quase caiu de costa, mas tudo bem. Ele conseguiu assimilar. Acho que ele foi escolhido a dedo, né? Uma pessoa que tem nível de consciência, né, gente? Ele realmente viu a Lacerta cara a cara. Muito bem. A entrevista é muito longa, eu já apresentei para vocês os principais detalhes, que é fantástica, que bate com muitas informações, inclusive da própria Helena, informações incríveis da Lacerta, sobre a história da Terra, né, que eles são anteriores aos humanos, inclusive estão aqui há milhões e milhões de anos. Muito bem. Lacerta fez uma profecia. Lacerta diz também que estamos numa guerra entre facções extraterrestres, positivas e negativas, e que por hora seria uma espécie de batalha fria, aos moldes da União Soviética e dos Estados Unidos. Mas que em breve essas facções entrariam em vias de fato e apenas uma seria vitoriosa. Lembrei do Highlander, né, Liette? Só pode existir um. Haverá apenas um vitorioso. Essa batalha iria ser sentida na superfície do planeta, tanto no interior da Terra quanto na superfície, em todo o sistema solar e na galáxia. E a gente sabe, através da Helena, que está tendo uma batalha nos 8 quadrantes estelares da galáxia para erradicar a aliança Draco-Reptiliana. Os Dracos, a aliança Nebo, que não existe mais, mas para extirpar os draconianos, ou seja, o Império do Mal ser extirpado, aniquilado, erradicado de toda a galáxia. Incrível a precisão da profecia da Lacerta, meus amigos. É realmente de arrepiar. Se você não está impressionado com isso, deveria estar, porque é muito impressionante a precisão dessa reptiliana benevolente. Para quem não sabe, logo eu vou trazer para vocês, meus amigos, os samurais surgiram dos reptilianos, os samurais do Japão. Eles eram grandes guerreiros. Muito bem, mas a gente vai chegar nessa história ainda. Por exemplo, o Victor, que é o protetor espiritual do Jean-Charles Moyan, é um reptiliano. Então existem reptilianos benevolentes. Né? Eu mesmo sou prova disso, né, gente? Muito bem, da resistência de Órion. Muito bem. Vamos lá, continuando. Apenas uma seria vitoriosa. Essa batalha iria ser sentida na superfície do planeta, não só na superfície, como no interior da Terra também. Aí a gente pode linkar, como eu falei para vocês, da Batalha do Monte Hermon. Muito bem. Isso é uma longa história. Começaria 20 anos depois da entrevista. 20 anos depois da entrevista. A entrevista foi feita no que ano? Dezembro de 2019. Então a gente pode entender 2020, né, gente? Incrível! Bate perfeitamente com a profecia do Arcanjo Miguel. Incrível. A guerra se arrastaria por alguns anos. Vou falar alguns anos. Pode ser 4, pode ser 5, 6, 7 anos. Alguns anos. E no final, as forças positivas iriam prevalecer. Mas isso dependeria de nossa colaboração, posicionamento, postura e nível de consciência. Lacerta. Fantástico. 4.
Voltando aqui, meus amigos. 4. O eclipse marcará o final do ciclo 25.920 anos. A precessão dos equinócios. Com o surgimento de vários eventos transmutadores. A cada 2.160 anos, existem mudanças menores, mas no final do ciclo inteiro, 12 meses cósmicos. Então, um mês cósmico tem 2.160 anos. 12 meses cósmicos, ou seja, um ano cósmico, tem 25.920 anos. Ou seja, quando o sistema solar completa um ano cósmico, em torno do centro da galáxia. Então, os antigos já sabiam isso, os maias já sabiam muito bem disso, os astecas também, o zodíaco de Dendera, os assírios, todos conheciam isso, meus amigos. Então, a nossa galáxia faz um ciclo, e circunda, ela dá uma volta em torno do centro da galáxia, do Sol central da galáxia, que dura 25.920 anos. O mundo passa por uma profunda transformação, e isso é confirmado no calendário maia, no zodíaco de Dendera, onde a própria geometria cósmica se alinha, formando um novo ciclo. Impressionante. 5. E isto iria acontecer exatamente agora. A partir do dia 8 de abril, terminaria o ano 25.920. Bem interessante. Os 12 passos, segundo David Wilcock. Os 12 passos da jornada do herói. 5. A jornada do herói está em nosso inconsciente coletivo, como um arquétipo da batalha entre o bem e o mal. Daqui a pouco eu vou falar tudo sobre a jornada do herói. E, de fato, meus amigos, em todas as histórias em quadrinhos, todas as histórias antigas, todas, até no conto de fadas antigos, é embasado na jornada do herói. A jornada do herói está encalacrada, está no nosso inconsciente coletivo desde sempre. Isto é inegável. Porque isso faz parte da grade cósmica, que constrói o que? A matéria, o próprio tempo e o espaço. Tudo segue este roteiro. Inclusive a evolução humana, a própria evolução espiritual é embasada em torno dos 12 passos da jornada do herói. A jornada do herói está em nosso inconsciente coletivo como um arquétipo, que eu já falei, da batalha entre o bem e o mal. Isso é observável empiricamente nos roteiros, por exemplo, de Hollywood, onde o herói precisa, prestem atenção nisso, o herói do filme pode ser o Super-Homem, pode ser o Homem de Ferro, pode ser o Harry Potter, lembrei da Cris agora, né, gente, que é fanzaça do Harry Potter, o Senhor dos Anéis, qualquer filme de herói, onde o protagonista é um herói, sempre é assim, sem exceção. E não é só em Hollywood, não. Você pode ir nos contos de fadas antigos, você pode ir nas histórias, né, gente, mitológicas, sempre é dessa maneira, sempre. Isso é observável empiricamente nos roteiros de Hollywood, onde o herói precisa necessariamente estar morto, derrotado, por 5 páginas do roteiro. E depois ele ressurge como vitorioso. Até no filme do Rock, né, gente? Ele apanha, 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 depois vai lá, retorna e se torna campeão. Até em filmes de luta você vê esse roteiro. Até filmes de luta. Muito bem. Por 5 páginas do roteiro, no mínimo, para depois ressurgir vitorioso. Você vai ver isso no Star Wars, Avengers, Senhor dos Anéis, Harry Potter, entre outros. Enfim, qualquer filme. Se não houver esse evento, o roteiro não será aceito. E veja que o David Wilcock, ele conhece muitos produtores de Hollywood. Falou, se não tiver a jornada do herói, o povo não gosta, o povo não compra. Incrível, não vende. Sabe por que não vende? Porque isso é um arquétipo do nosso inconsciente coletivo. Nós sabemos que esta é a realidade. É assim que se constrói a evolução humana. O progresso humano é feito nesses 12 passos. E agora nós estamos no momento onde parece que o herói morreu, né, gente? O herói foi derrotado, mas ele vai ressurgir. Sempre é assim. Aqui. Estado cotidiano. Começa com o cotidiano, chamado para a aventura, a recusa e a procrastinação, o mentor, porque ele encontra alguém, né, Net, que o ajuda. Se você pegar o capitão, parece que tem essa jornada. Se você pegar Donald Trump, tem essa jornada. Se você pegar Putin, tem essa jornada. Qualquer pessoa, qualquer personagem. Se você pegar o Super-Homem, também se encaixa aqui. Qualquer personagem que você quiser. Qualquer um.
Isto é simplesmente incrível. Aí encontra um mentor. Aí por isso é o Paulo Guedes, né, gente? Estou dando um exemplo aqui para vocês, meus amigos. Muito bem. A primeira travessia, os testes aliados inimigos. Os inimigos começam a aparecer, né, gente? O testando, aliados e inimigos. Aproximação da caverna oculta. Ou seja, do perigo iminente, de algo realmente transcendental. Aprovação suprema. Recompensa, o herói se recupera. Caminho de volta. A aprovação suprema. É sempre aqui. 8. A aprovação suprema. A grande tormenta, onde o herói parece que está derrotado, acabado. Depois ele retorna. O caminho de volta. A ressurreição. O retorno com o elixir. Quem seria esse elixir? Você pode colocar com uma revelação, né, gente? A revelação. O desembarque dos extraterrestres. O elixir da cura, que pode realmente curar, reverter todo este processo. Impressionante isso, meus amigos. E ele fala que esse processo está escrito na grade cósmica, tanto nas linhas-lei, quanto na grade cósmica universal, que cria a estrutura da realidade e do tempo. Isto é feito sempre assim, sempre será, para o progresso e a evolução da humanidade. Todos os planetas, todos os locais do mundo, do universo, passam pela jornada do herói. Queira você goste ou não. Então, a tribulação faz parte do processo. Né, gente? Impressionante. Vamos lá. 6. Toda a geometria sagrada é baseada, presta atenção, na jornada do herói, que cabe num globo. Representa o universo, ou seja, toda a estrutura da realidade, como o tetraedro, fogo, cubo, terra. Meus amigos, se você pegar a história da Federação Galáctica de Mundos, você vai encaixar com a jornada do herói. Se você pegar a história dos Pleiadianos, encaixa na jornada do herói. Duvida? Eu provo para você. Meus amigos, teve a Batalha de Órion. Quando teve a Batalha de Órion, a Federação Galáctica de Mundos, o mundo, os benevolentes estavam praticamente derrotados. Parecia que os draconianos iam prevalecer, iam dominar toda a galáxia. Depois é formada a Federação Galáctica de Mundos, uma resistência, e agora os draconianos estão sendo o quê? Dizimados, aniquilados, extirpados nos 8 quadrantes estelares. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar. Qualquer coisa encaixa aqui. Pega a história da Federação Galáctica de Mundos. Pega a história, qualquer coisa. Sempre encaixa aqui. Sempre. Todos os impérios do mal que surgiram foram derrotados. Desde sempre. Sempre foi assim. Maravilhoso. Toda a geometria sagrada é baseada na jornada do herói, que cabe num globo, representando o universo. Como o tetraedro, que representa o fogo, o elemento fogo. Olha que interessante. Tetraedro. Tetraedro, fogo. O cubo representa o elemento terra. O icosaedro representa o elemento água. O octaedro representa o elemento ar. E o dodecaedro, com 10 lados, o universo inteiro. Você pode juntar todos esses elementos numa única peça, como eu vou demonstrar para vocês, e você cria linhas. E essas linhas formam as linhas-lei. Isso já era conhecido por Platão, desde sempre. E por Pitágoras também. Da mesma forma é criado a estrutura da realidade do universo através de geometria sagrada. Incrível, espetacular. Os elementos mais densos, prestem atenção nesse detalhe. Os elementos mais densos, pesados, e os elementos mais pesados, meus amigos, a gente pode colocar aqui o elemento terra e o elemento água, que são mais pesados, o elemento terra mais pesado de todos. Os mais leves seriam o fogo e o ar. Muito bem. Sempre prevalecem sobre os menos densos. Primeiramente, olha que interessante, os leves e espirituais, antes que esses possam vencer. Sempre é assim. Então, os elementos do universo que criam a estrutura de toda a realidade material, os densos sempre prevalecem primeiro, ou seja, os negativos sempre irão prevalecer. E os leves espirituais, antes que possam vencer,
depois os leves espirituais, dependendo do ciclo, renova-se o ciclo, e eles prevalecem sobre os mais densos. Por isso que vamos entrar agora numa densidade mais leve, literalmente mais leve, ou seja, a quarta densidade. Na quinta densidade, materialmente falando, nós seremos menos densos. Isso é espetacular. Como os pleiadianos. Os pleiadianos são seres materiais? São seres materiais. Até a sexta, a sétima densidade ainda tem matéria. Só que a matéria é menos densa, é mais leve, literalmente falando. Os eventos de cisne negro e a queda das corporações e do controle dos escuros nesse jogo de xadrez são o prelúdio da grande virada. Teremos sucessão de grandes mudanças e uma virada a partir do grande eclipse, segundo David Wilcock. Então, David Wilcock não está dizendo que no dia 8 de abril vai ter ascensão, nós vamos estar na quarta densidade. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que é uma porta, um portal será aberto, no qual haverá uma sucessão de eventos que irá nos conduzir até as densidades superiores e para a revelação, até o grande momento das arcas, que não se revelar mundialmente, até o desembarque dos extraterrestres.